O NUPEP apresenta Olá pessoal, você está pronto para mais uma reflexão racional sobre a vida? Se você está pronto, eu também estou. Comecemos então. E comecemos fazendo a usual retrospectiva de programas anteriores, isto com o fim de elucidar possíveis dúvidas. E elas aparecem. Afinal, é uma reflexão. Lembre, amigo ou amiga, que antes, lá no começo, nós indagávamos: somos uma alma imortal ou um psiquismo mortal? Lá no começo, nós fizemos um experimento e descobrimos que somos coisa muito diferente. Nós descobrimos que eu sou um eu aqui e que você é um eu aí. Um eu singular, único. Então, ambos, eu e você, nos identificamos com esse eu singular que nós experimentamos. E foi por isso que nós deixamos de pensar que somos aquele nome que nos deram no batismo e pelo qual nos chamam. Ou então, deixamos de nos identificar também pelo nome da profissão ou por aquilo que nós fazemos. Ficou bem claro que não somos o nome e também não somos aquilo que fazemos. Sendo assim, deixamos de pensar também que somos alma ou psiquismo materialista. Legal, né? Então, a nossa situação existencial, então, passou a ser formulada de um modo muito simples. Assim, eu existo aqui e o eu que você é existe aí. Pronto. Trata-se de um fato incontestável. Qualquer um que faça um discurso contrário, diverso, seja vulgar, filosófico ou científico, negando essa existência experimentada e formulada, ou é um idiota e alienado de si, ou então
Ele crê que somos os idiotas alienados do que somos. Por coerência lógica, então, a nossa pergunta inicial mudou. Ela ficou: o eu que somos continua a sentir e a pensar depois da morte? Para responder essa questão, nós precisávamos descobrir se a morte do corpo fazia o eu existente sumir. Mas nós precisávamos descobrir isso sem experimentar a morte, porque vai que a gente sumisse, aí a gente não iria descobrir nada. E foi então que nós terminamos descobrindo que as pessoas sustentam que a morte existe sem nunca a terem experimentado. Tô pensando em te deixar, minha terra a qualquer hora. Não posso parar de pensar em alguém que vive longe, longe de nós dois agora. Eu tô pensando em ser feliz, e minha mãe quer uma nora. Se eu encontrar eu volto logo, te confesso, ela me disse, sou o homem que ela adora. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Meu coração tá no Rio Grande e o pensamento lá pra cima. Meus olhos procuram saber todo dia, toda hora o teu sorriso de menina. Eu tô pensando em ser feliz, vou pra Santa Catarina. Sozinho aqui não sou ninguém, diz meu bem, me diga onde está meu bem, me ensina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Nós precisávamos descobrir
se a morte do corpo fazia o eu existente sumir. Mas nós precisávamos descobrir isso sem experimentar a morte, porque vai que a gente sumisse, aí a gente não iria descobrir nada. E foi então que nós terminamos descobrindo que as pessoas sustentam que a morte existe sem nunca a terem experimentado. Portanto, é com a certeza de crentes que dizem ser a morte o fim. Porque nós queríamos saber fim de quê? Ora, no fim de uma coisa que existe, não existe mais essa coisa. Logo, ninguém pode experimentar a morte, porque no fim não há nada para ser experimentado. Isso é real, gente. Isso não é só jogo de palavras, não. A morte sim, é apenas uma palavra que tem o significado de fim. É esse o significado da palavra morte. Nós já esclarecemos anteriormente que apenas criticamos o uso da palavra morte quando o seu sentido leva a uma ilusão enganosa de que o fim extingue o eu, o corpo ou qualquer outra coisa realmente existente. Sendo assim, passamos a querer experimentar a coisa chamada vida, que supostamente existiria antes do fim. E também não encontramos nenhuma coisa com a forma de vida na realidade natural. Forma, repetindo o que já foi colocado no programa passado, é uma configuração de coisa específica, natural ou artificial, que se nos apresenta ao entendimento. A gente vai se adaptando a esse conhecimento. E a vida se revelou também apenas uma forma de palavra, diferente da palavra morte, mas com idêntico significado, vazio de coisa correspondente e singular, passível de ser experimentada. Definitivamente, assim como ninguém nunca experimentou a morte, ninguém chegou a ver ou trombar com a vida correndo, ou então parada em algum lugar por aí. Todavia, muitas dúvidas provocadas pelo hábito de consumir ovos podres pairavam no ar e nos impeliam a verificar se havia alguma coisa mais séria na expressão. A morte é o fim das atividades vitais. Vamos pesquisar.
fomos procurar ver uma atividade. E fomos ver a atividade de um atleta maratonista em sua corrida. E só vimos a forma de um corpo, que ora estava em movimento, ou não. O corpo. Então, vida, morte e atividade se revelavam apenas formas linguísticas com significados numa relação abstrata com os movimentos do corpo, ou seja, seus significados só possuem um sentido idealizado, subjetivo e meramente formal na linguagem. E esse significado alinhavado numa relação com evidentes, experimentados, corpos. Os corpos, sempre se pode experimentar. E diga-se de passagem, é o que mais se experimenta. O eu experimenta corpo a todo momento. O eu experimenta os corpos enquanto principais, experimentáveis e verdadeiramente naturais. Mas é levado pela linguagem a consumir acessórios artificiais que neles, nos corpos, são aderidos por abstração. A nossa reflexão, portanto, ficava complicada, porque para encontrar a nossa realidade natural, nós precisávamos e precisamos superar crenças terríveis. Estivemos sendo levados nos embalos, nas baladas, dos movimentos da conversa. A questão inicial, então, nós procurávamos formular mais ou menos assim: o que significa para o eu, que realmente existe, uma transformação fenomênica evidente no corpo, mas que é tão confusamente nomeada. Para nos esclarecer melhor, não sei se você lembra, nós fomos ao velório do Ambrosino. Lembra, né? E ali nós verificamos que houve, sem dúvida nenhuma, uma transformação naquele corpo que estava sendo velado. O nosso problema era saber como é que essa transformação afetou o eu que aceitava atender pelo nome Ambrosino e que os parentes e amigos diziam ser bom, estudante, amoroso, trabalhador, de bom caráter. Certamente, quando falavam isso, não estavam falando de um corpo, mas de atividades inteligentes.
que tinham tudo a ver com o sentir e pensar do eu ambrosino. Agora, por outro lado, todos podiam ver e comprovar que o corpo ali velado não estudava. Era evidente que não trabalhava e nem atendia por nome algum. É claro, porque aquele corpo, ele não expressava mais os sentimentos, os desejos, os pensamentos ou a vontade do eu ambrosino. Ficava claro que o eu não podia mais comandar um corpo definitivamente estragado. Que tipo de experiência elucidativa poderia fundamentar a afirmação de que o eu ambrosino teve um fim? De onde que se tira essa ideia? Não vamos discutir muito ainda. Porém, no momento, a questão é essa. De onde que se tira essa ideia de que o eu ambrosino teve fim? Por outro lado, teria sentido a afirmação de que o corpo chegou ao fim se aquilo que restava do corpo estava na nossa frente? Ainda com vários dos seus órgãos, lembram que o ambrosino foi doador de inúmeros órgãos, tecidos. Muitos órgãos estavam por aí. Em outras pessoas, transplantados e exercitando as suas funções normais. Tinha sentido? Tem sentido dizer que o corpo teve fim? E que tipo de argumento pode se levantar para dizer que o eu teve fim? Então, estamos questionando o significado da morte enquanto fim de alguma coisa. Não esqueça. Então, com todos os sentidos voltados para o corpo, ninguém presta atenção na presença do eu alheio. Nós vimos aqui também que até mesmo no próprio eu, parece que muita gente não presta atenção. E então, sem perceber a presença do eu, como é que se percebe o seu fim? Boa parte da humanidade sustenta que não há fim algum para o eu. São os espiritualistas, você diria. E é claro que entre os espiritualistas há tantos crentes quanto os que têm entre os materialistas. Mas também há pessoas sérias que dão testemunho de experiências pessoais sobre a continuidade existencial do eu. Claro, não são levados a sério pelas ciências materialistas. Talvez porque os do materialismo tenham alguma prova científica de que essas pessoas que falam de experiências pessoais são pessoas iludidas, bêbadas ou loucas. Aliás, assim são todos os que divergem do seu dogma fundamental, que já vimos que é tudo é material. Matéria grosseira.
Não se concebe outra coisa. Não se concebe nem mesmo a sutileza das energias que a ciência coloca em termos de conhecimento à disposição de todos. Mas você se lembra que no programa passado nós mencionamos Nietzsche, que entre outros filósofos, inclusive o atual Papa da crença ateia e materialista, o biólogo Richard Dawkins, defenderam que o corpo comanda o eu, mantendo-o a serviço da sobrevivência da espécie. Nós descartamos esse determinismo de ranço velho da física mecanicista, provando que não pode ser verdadeiro. E provamos quando nós comandamos um movimento de dedo, primeiro do indicador, depois do polegar. Esse movimento de dedo, olha eu comandando, tá vendo eu comandando? Desse movimento não depende a sobrevivência da espécie e nem a dos genes egoístas. O corpo impõe exigentes condições. Isto é claro. Se eu tivesse tido uma ruptura nos nervos eferentes, perderia o comando dos dedos da mão e não poderia movimentá-los para dar aquela prova que dei. Todavia, ainda rematamos aqui com a prova de comando absoluto do eu sobre o corpo. Esse comando absoluto é representado pelo suicídio indireto ao qual a humanidade está caminhando com suas agressões à natureza e também com o suicídio direto. Naqueles atos terroristas que os camaradas colocam uma bomba e explode-se e explode tudo. No consumo de drogas e por motivos sentimentais, depressivos, em qualquer caso de suicídio, em todo caso de suicídio, o eu dá uma prova experimental e cabal de que comanda o corpo, porque o estraga definitivamente para o uso da sobrevivência própria e da espécie. Entretanto, o papo das atividades vitais continuava intrigando. E era preciso ainda devolver mais alguns ovos podres, lembrando que as atividades vitais são atribuídas à abstrata vida, assim como a corrida ao corpo que corre. Aqui, a vida, ela vem disfarçada com o nome de tradição e pompa latina. Etimologicamente, vita, vitae, vitali, vitali, vitale. Tradução: vida. E vida continua sem ser coisa que corre, nem coisa que fica parada. Já vimos isso. Atividade é palavra que significa uma ideia de ação, de trabalho
ou de função. E, em última análise, uma ideia de movimento que sempre é atribuído a corpos ou substâncias. E a vida não é corpo, nem substância para se movimentar ou ter atividades. Neste pequeno quadro, nós temos aquilo que é um papo furado e que diverte muita gente e entretém muita gente. Quem gosta? A morte é o fim. Fim de quê? Da vida. Vida? Que coisa é essa? É o conjunto das atividades vitais. Atividades da vida, você quer dizer? Estamos diante de argumentos circulares que terminam sempre num vazio de compreensão. Nós vamos aprofundar essa crítica, entendendo que a crença de que a vida é algo substancial é muito forte. É um ovo podre difícil da gente se descartar dele. Afinal de contas, é produto de uma crença que foi forjada desde tempos primitivos, quando os homens quiseram explicar lá no começo as coisas da natureza. Desde logo, eles viram que na natureza havia muitas formas diferentes de entes. Segundo os mais credenciados estudiosos, os povos primitivos já acreditavam que havia uma força antropomórfica. Força antropomórfica. Antropomórfico é aquilo que tem o jeitão de humano, né? Que leva o jeito do ser humano. Então, acreditava-se que haviam forças com jeitão de gente, com essência de gente, uma alma, um espírito em cada ente da natureza, em árvores, animais, plantas e até mesmo nos elementos como o vento, a chuva, o rio. Essa crença ficou conhecida com o nome de animismo, de ânima, ânimo. E dessa crença, se desenvolveram os mitos, as magias, os rituais religiosos, que insistem, olha o detalhe, insistem em dar notícias desde o passado mais longínquo de que há outros movimentos na natureza além daqueles que se atribuía aos corpos e substâncias materiais. O homem de Neandertal, por exemplo,
foi uma espécie pré-humana que viveu entre 100 e 50 mil anos atrás, no período do Paleolítico Inferior, ou seja, na Idade da Pedra Lascada. Ele cultivava a solidariedade porque caçava em grupo. Isso se sabe, os estudiosos. E em vez de abandonar os amigos falecidos para que os animais carniceiros dessem um jeito no corpo, eles usaram esse corpo como um significante para o futuro, porque deram o testemunho sobre movimentos espirituais, porque realizaram funerais e enterraram os mortos com rituais, um certo requinte de ritual religioso, com flores e tudo mais. Esse respeito a essa transformação permanece até hoje. Esse é um grito que nos chega lá das origens, dando testemunho do movimento do eu. Ou seja, essa espécie que antecedeu o Homo sapiens sapiens já entendia que, além dos movimentos do corpo, havia aqueles que faziam parte dos conhecimentos mágicos e religiosos. Como que chegaram a isso? Será que eles tiveram alguma experiência naquela floresta? Alguma experiência pessoal que desse ao primitivo esse entendimento? Ou será que tudo foi gerado pelo delírio bêbado de alguma cachaça que ele inventou lá no começo? Os egípcios já nos primórdios da civilização, mumificavam, embalsamavam o corpo e o colocavam em pirâmides, mastabas e hipogeus, que eram arquiteturas que serviam de túmulos para garantir a sua preservação até que a alma voltasse para ocupá-lo de longa e movimentada viagem do além. Isso é sério. Isso é sério. Estavam enganados em muitas coisas, mas o homem, de um modo geral, até mesmo o homem de ciência, da filosofia, tem se enganado sobre muitas coisas. Muito mais enganos, praticamente, do que acerto. Porque sem enganos não se chega a acertos. Simples assim. Entre os egípcios, a alma era concebida como uma forma vaporosa, em tudo semelhante ao corpo do finado. Inclusive, adivinha em quê? No movimento. Movimento. Isso é muito sério. Lembrem-se que nós estamos falando de atividades. Será que entre os egípcios também houve alguma experiência pessoal que levasse a essa crença? Ou também foi apenas efeito de cachaça em demasia? Os poemas épicos de Homero, na Grécia Antiga,
o berço dos maiores sábios da filosofia e das ciências. Também registraram o desenvolvimento do animismo para a teogonia politeísta. Lá, os deuses eram identificados com os elementos da física, da natureza. E por serem antropomórficos, já sabe, jeitão de gente, eram totalmente dedicados a movimentos sob o comando, adivinha de quê? Adivinha de quê? De paixões tipicamente humanas. Muita cachaça aí também. O culto ao fogo, com referência implícita ou explícita ao sol, aparece em todos os povos da antiguidade. Para os gregos antigos, chegou esse fogo como um presente divino feito por Prometeu, um titã, um quase-deus que criou os homens. Apolo, o belo deus solar, de uma beleza resplandecente e de luz, foi cultuado na religião órfica em inúmeros templos. No portal do templo de Delfos, o lema a ele atribuído, Apolo, conhece-te a ti mesmo, inspirou o filósofo Sócrates e a outros a buscar a própria identidade. O eu, né? O eu. Ora, o fogo, então, para o filósofo pré-socrático, Heráclito, foi o princípio essencial do movimento eterno e fluido das transformações. Transformações, movimento. Ora, nós não poderemos falar de movimento sem lembrar algumas coisas do pensamento de filósofos como Leucipo, Demócrito, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. E vamos fazer isso já no próximo programa. Estaremos fazendo uma incursão no pensamento de alguns sábios para descobrir o que significa o movimento de transformação que se impõe aos corpos, estragando-os definitivamente para o uso do eu. Para o uso do eu. Estaremos também investigando outras transformações que se dão no desenvolvimento do feto ao bebê, do bebê à criança, da criança ao adolescente, deste ao adulto, a doença, a velhice e, por enquanto, eu agradeço a sua companhia inteligente e a sua rara coragem e paciência de encarar comigo o desenrolar de um tema que é tão complexo e difícil. Mas iremos nos sentir muito gratificados com os resultados que obteremos. Tchau. Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida.
Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história. Gabinete de Leitura Sorocabano, incentivando a leitura e preservando a história. Com todos os dispositivos necessários para garantir sua segurança, como brigadas de incêndio, alarme, luzes de emergência, extintores e hidrantes. As portas encontram-se destravadas e as saídas desobstruídas. Não é permitido o consumo de alimentos ou bebidas na plateia. Solicitamos a gentileza de desligarem os celulares e outros aparelhos sonoros. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Teatro Municipal de Sorocaba. Agradecemos a presença de todos, autoridades, convidados, amigos e familiares. E desejamos a todos um bom espetáculo. Nossos agradecimentos à Secretaria de Cultura de Sorocaba e aos funcionários do Teatro Teotônio Vilela pelo carinho e dedicação ao trabalho. Aproveitamos para também agradecer aos nossos apoiadores culturais: Cabral Veículos Multimarcas, Berce Administradora, Cursos Magnus, Fit Shark Suplementos, Gabinete de Leitura Sorocabano, Haddad Fernandes Advocacia, Cristina Imperatore, Edna Bertolino, Josilvalda dos Santos e Márcia Brizola. Nossos agradecimentos aos veículos de comunicação, rádio, televisão e jornais da região metropolitana de Sorocaba pela valorosa divulgação do evento. O NUPEP, Núcleo de Pesquisas Psíquicas de Sorocaba, está completando 35 anos de profícua atividades e preparou com muito carinho este grandioso espetáculo com o seguinte slogan: há amor entre nós. Como primeira atração desse nosso espetáculo será a banda Elos Voice. Senhoras e senhores, agradecendo a Deus por este momento e sob a direção do professor Jorge Melquiades Carvalho Filho, temos o prazer de lhes apresentar o show Terapia do NUPEP.
Yes, I'm